E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaisa Ferreira, professora de Sociologia. A gente vai começar agora mais uma aula para a turma da primeira série do Futuro VIP de Sociologia. Vamos revisar um pouco, o conteúdo que nós vimos, através dos exercícios que a gente vai resolver a partir de agora, que são os exercícios do livro 1, capítulo 3, que é o capítulo que nós estudamos recentemente, que é Karl Marx e a crítica ao capitalismo. Vamos começar. Pega a apostila de vocês, página 40, tá, pessoal? Vamos fazer junto. Então, vamos lá. Como podemos caracterizar a importância da obra de Karl Marx? Bom, galera, a importância da obra de Karl Marx está diretamente relacionada à construção das teorias críticas sobre o capitalismo e as relações sociais que existiam dentro daquele contexto capitalista que ele observava. Quais são essas relações? Essas relações, elas basicamente são caracterizadas ao modo de produção capitalista, somado a uma perspectiva de mudança social e política. Então, a herança principal do marxismo, ela está presente tanto nos desenvolvimentos do próprio conceito de sociologia, do estudo da sociologia, quanto nos movimentos de mudança a nível social, das mudanças vinculadas às ideias dele. Ou seja, a importância dele também foi de levantar críticas sobre a má distribuição, as desigualdades sociais, as relações conflituosas que existem dentro da sociedade, a diferenciação existente nas classes sociais. E a partir dessa observação que ele fez da sociedade que ele viveu, a gente pode tirar uma base do que foi a teoria, e essa é a importância dele. Porque depois disso, muito começou a se discutir sobre esse tema, que não era visto. Na verdade, uma das principais críticas do Karl Marx aos outros teóricos que estudaram esses assuntos antes dele, é que antes o filósofo, principalmente, ele só olhava a sociedade, ele tinha um olhar isento da sociedade. E a missão do sociólogo é desenvolver métodos para transformar, modificar a sociedade, ver o que estava errado, tentar corrigir, e ele, pelos meios dele, tentou encontrar essas maneiras de modificar essa realidade. Falou? Então, ele também foi muito importante para que exercer certa influência, em algumas revoluções políticas de cunho político e social durante o século XX. Ele foi um grande expoente nesse caso. Resposta dada! Caramba, que resposta grande, né? A gente já estava inspirada. Vou colocar escrito aqui mais ou menos para vocês. Em um passe de mágica vai aparecer o texto para vocês. Tadã! Tá aí para vocês a respostinha. Então, a importância da obra de Karl Marx está vinculada à construção de uma teoria crítica ao capitalismo e às relações sociais desse contexto. Sua herança está presente no próprio desenvolvimento da sociologia e em movimentos sociais e políticos. No caso dele, a sociologia, a importância dele na formação, no desenvolvimento da sociologia, é principalmente na sociologia que ficou denominada como perspectiva de conflito. Ou seja, ele fazia uma análise de sociedade, de relações dentro da sociedade baseadas nesses conflitos que existiam entre classes dominantes e classes dominadas, proletariado e burguesia, de um lado e de outro. Então, ele fazia essa análise e tá aí a resposta para vocês. Vamos para a questão número 2, pessoal. Unicentro. Leia o texto a seguir. O conjunto das forças produtivas e das relações sociais de produção forma o que Marx chama de a infraestrutura de uma sociedade, que, por sua vez, é a base sobre a qual se constituem as demais instituições sociais. Segundo a concepção materialista da história, na produção da vida social, os homens geram também outra espécie de produtos que não têm forma material e que vêm a ser ideologias políticas, concepções religiosas,
códigos morais e estéticos, sistemas legais de ensino, de comunicação e o conhecimento filosófico e científico, representações coletivas e etc., cujo conjunto é chamado de superestrutura ou supraestrutura. Então, a infraestrutura, ela é diferente da superestrutura, tá? A gente tem que entender que essas relações sociais, aquilo que está além de nós, ela é a infraestrutura. A supraestrutura tá aquilo também que vem da produção do próprio indivíduo, tá? É o produto que não é material, não é concreto, não é físico, mas ele está inserido na sociedade com tanta eficácia, com tanta força, que é até difícil a gente conseguir eliminá-lo, assim, da nossa cabeça, da nossa perspectiva, da nossa observação, do nosso dia a dia. Por exemplo, quando vocês nascem, vocês não escolhem qual idioma vocês vão falar. Vocês não escolhem, por exemplo, quais são as suas concepções religiosas. Você pode escolher depois que você ficar adulto, mas quando você for criança, você vai ser diretamente influenciado pela tua família, por quem te cria, por aquela galera ali. Teus valores morais, teus valores estéticos, o que você acha bonito e o que você não acha bonito, também são valores incutidos em você a partir do momento que você nasce por uma estrutura que você não controla. Bom, sobre esse modo de entender e explicar a constituição da sociedade, assinale a alternativa correta. Vamos lá para a alternativa correta. Calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Cabeção da titia não ficar na frente, né? Vamos lá. Vamos ler todas e depois a gente vai eliminando os porquês. A produção das ideologias, o conjunto de pensamentos e os produtos para a satisfação das necessidades humanas denominam-se infraestrutura. A superestrutura corresponde à produção material para que o indivíduo tenha condições de satisfazer as necessidades básicas. C. Na concepção materialista da história, os homens produzem tanto as condições materiais de existência quanto suas ideias, ideologias e a própria cultura. D. O ser humano tem condições de produzir a infraestrutura, mas não a superestrutura. E para produzir a infraestrutura é necessário ter um conhecimento filosófico, ideológico e científico. Então, vamos lá para a análise, né, das questões aqui. Bom, galera, para início de conversa, de acordo com as concepções materialistas ou dialéticas, né, de acordo com Marx da história, a humanidade, ela produz as condições concretas e ideais para a existência. A sua infraestrutura e a superestrutura também, tá? Elas são concepções políticas de mundo e elas fazem parte da constituição das relações também que existem aqui. A alternativa A, ela tá errada. E por que a alternativa A ela está incorreta? Porque as ideologias e as formas de pensamento são elementos que estão vinculados à superestrutura. Então, aqui eles colocaram como se fosse um pensamento ligado à infraestrutura. Então, a gente já elimina, porque quem é aluno da professora Thaisa já corta essa de cara que sabe que está errado. E sumiu meu negócio. Calma aí. Não. Ih, tô fazendo coisa errada aqui, gente. Peraí. Tá, vambora. B. A alternativa B, ela se aproxima mais desse conceito de infraestrutura, tá? Ela se aproxima mais do conceito, mas ela não tá ligada de maneira específica à satisfação das necessidades básicas. No caso de Karl Marx, a infraestrutura ela não está diretamente ligada às necessidades humanas básicas. Pelo contrário, ela está diretamente conectada com as questões econômicas. Então, a infraestrutura está diretamente ligada à economia. Então, a gente já elimina a alternativa B, tá?
Tá errado, não vamos levar isso em consideração. Alternativa C, galera, vamos lá. Alternativa C. Vou pular a alternativa C. Ah, professora, por que você está pulando? Porque a C está certa, mas vamos ver por que as outras estão erradas, gente. A alternativa D, nesse caso, ela não está correta, porque de acordo com o próprio enunciado, o ser humano tem condições de produzir a infraestrutura, mas não a superestrutura. Errado. De acordo com Karl Marx e o Marx Engels, Marx Engels, ó. O Marx e o Engels. De acordo com eles dois, todo o indivíduo, todo mundo é diretamente responsável pela produção da infraestrutura e da superestrutura da sociedade, tá? Não se deixe levar por essa. Tá errado, tá? Todo mundo é igualmente responsável pela produção dos dois. E para produzir a infraestrutura é necessário ter conhecimento filosófico, ideológico e científico. Errado, pessoal. Erradíssimo. Ninguém precisa ter um estudo mínimo, básico, suficiente para poder produzir alguma coisa. Isso não existe, tá? Independente dos seus conhecimentos, da ordem acadêmica, científica, do nível de instrução das pessoas, todo mundo tem o mesmo papel de importância na produção de um conceito de sociedade, na construção desse ideal de sociedade. Então, a resposta alternativa que está mais correta, que está correta nesse caso, é a C, que é na concepção materialista da história, os homens produzem tanto as condições materiais de existência quanto suas ideias. No caso das condições materiais e econômicas, estamos falando de infraestrutura, ideias falando de superestrutura, tá? Então, a cultura, a ideologia, o pensamento, os valores morais, os hábitos, os costumes fazem parte da superestrutura. E as condições econômicas básicas para a construção de um conceito de sociedade fazem parte da infraestrutura. Tia, então a resposta certa é a alternativa D? Muito certo, Pirilampo. Essa aqui mesmo, ó. Marca aí. Entenderam? Vamos seguir para a próxima. Vamos lá. Questão número 3, página 41, pessoal. Vamos lá. Unicentro. Leia o trecho e em seguida responda a questão. A história de toda a sociedade até aqui é a história de luta de classes. Em suma, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns com os outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta, uma luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em lutas. Isso aí é o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, tá? De acordo com as análises de Karl Marx, a divisão social do trabalho, revela duas classes que se contrapõem no contexto da produção capitalista. As duas classes antagônicas, ou seja, opostas, opositoras são, no contexto capitalista, A. Senhores e escravos, B. Clero e burguesia, C. Servos e senhores, D. Burguesia e proletariado, E. Nobreza e burguesia. Quais são? Gente, estamos falando de sociedade capitalista, estamos falando de sociedade contemporânea, estamos falando de uma organização atual, estamos falando de uma observação que Karl Marx fez. Senhores e escravos está eliminado. Por quê? Quando ele faz essa análise aqui das relações que existem entre opressores e oprimidos dentro de uma sociedade capitalista, ele está falando de donos dos meios de produção e não donos dos meios de produção. Ou seja, ele está falando de patrão e empregado, ele está falando de proletário e de capitalista. Então, esses conceitos aqui, clero e burguesia, não são dessa sociedade. Servos e senhores nos remetem a um contexto feudal, tá? Nobreza e burguesia
Idem. Então, sobrou pra gente burguesia e proletariado. Alternativa D. Ah, gente, moleza. Fala sério. Fala sério, fala sério. Eu creio que ia ter umas questões assim meio escabrosas, mas perigosonas, e não tem nada disso aí, rapaz. Tudo fácil, mole, mole, fácil, fácil. Vamos lá, próxima questão. Leia os 2 textos e a seguir responda a questão proposta. Texto 1. Quando eu passar por você, eu não vou cantar, não. Eu poderia cantar. O problema é que eu só sei cantar o refrão, não sei cantar o resto da música. Então vou ler, vou declamar essa poesia contemporânea. Quando eu passava por você, na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo para me ver, para me perceber, mas nem me olhava. E agora eu fiquei doce, igual caramelo. Eu tô tirando onda de Camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no Camaro amarelo. Acho que vocês nunca viram ninguém declamar essa música de um jeito tão sentimental e tão profundo como eu. Obrigada, eu mereço um prêmio. Música de Munhoz e Mariano, chamado Camaro Amarelo. Texto 2. Considerando como referência os valores de 2014, uma motocicleta modelo CG de 125 cilindradas da marca Honda custa aproximadamente R$ 6.500. Um automóvel Camaro da marca Chevrolet custa cerca de R$ 240 mil. Com base na leitura dos 2 textos e nos fundamentos da teoria marxista, caramba, trouxeram Marx para o sertanejo universitário, arrasou. Podemos observar a letra da canção sob a seguinte perspectiva. Qual a perspectiva que a gente pode adotar fazendo uma análise de Marx, observando a letra da música e tendo a informação dos valores? Que as relações de classe, em termos econômicos, não se relacionam com questões de ordem afetiva. Vamos lá, gente. Não se relaciona de ordem afetiva. Nesse caso aí, né? Agora querem ele porque ele tem um Camaro amarelo. Então, acho que essa relação de classe econômica tem um quê de influenciar nas relações afetivas também. B. As relações de ordem afetiva determinam as relações econômicas dentro de um contexto de capitalismo. C. As relações afetivas são determinadas pelas relações econômicas no contexto do capitalismo. E D. As relações econômicas se sobrepõem às relações afetivas de alguma forma, transformando-as em mercadoria. Vamos lá. Revendo que alternativa por alternativa. As relações de classe têm, em termos econômicos, não se relacionam com questões de ordem afetiva. Na música deixa bem claro que sim, né? Tem tudo a ver com essa relação afetiva. B. As relações de ordem afetiva determinam as relações econômicas no contexto do capitalismo. Não. O contexto do capitalismo, gente, as relações afetivas, elas determinam as relações econômicas? Acho que não, acho que é o contrário, né? Não, pessoal. As relações afetivas são determinadas pelas... Ih, tem mais um lá atrás, ó. São determinadas pelas relações econômicas no contexto do capitalismo. Não, não necessariamente. As relações afetivas, elas não são determinadas, né? Nem todas as relações que existem dentro de uma sociedade capitalista são movidas pela economia, por questões financeiras. Deixa eu ler esse aqui. As relações de classe no contexto do marxismo não se relacionam na dimensão econômica, pelo amor de Deus. A única coisa que Marx fez da vida dele foi fazer análises econômicas da sociedade. As relações dentro do contexto marxista são totalmente voltadas e analisadas sob uma perspectiva econômica. Então, sobrou a alternativa D. As relações econômicas se sobrepõem às relações afetivas, de alguma forma transformando-as em mercadoria. Sim, a gente vive numa sociedade em que, de acordo com Karl Marx, tá?
em que as relações econômicas, elas são tão poderosas, elas são tão focadas, elas estão tão no foco central das relações, que elas acabam sobrepondo, tornando-se mais relevantes dentro de uma sociedade. Não estou falando que elas são exclusivas, mas elas acabam ultrapassando, atropelando as relações afetivas. Então, a alternativa correta é a D. Vamos agora para os exercícios complementares. Página 42. Deixa eu arrumar aqui isso aqui. Pronto. Em relação ao materialismo histórico dialético, considere as afirmativas a seguir. Tem que apagar isso aqui, não tem como apagar. Tem. A teoria e a metodologia da ciência social são associadas ao nome de Marx e Engels. 2. As ideias de Feuerbach tiveram impacto sobre a obra de Marx e Engels, que deram o passo para a formulação do materialismo dialético histórico. Contudo, a formulação de Marx e Engels difere significativamente do materialismo de Feuerbach. O novo materialismo formulado por Marx e Engels é crítico e revolucionário. Da filosofia idealista de Hegel, extraíram seu núcleo racional, a dialética. E 4. Na obra A Ideologia Alemã, Marx e Engels se dizem materialistas contemplativos, ou seja, puramente teóricos. Eles criaram sua filosofia e sua concepção de história fora do movimento operário. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas, somente a 1 e 4, somente a 3 e 4, 1, 2 e 3 estão corretas, ou somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos avaliar. Voltando lá. A teoria e a metodologia da ciência são associadas aos nomes de Marx e Engels. Sim, estão, gente, de veras. As ideias de Feuerbach tiveram impacto sobre a obra de Karl Marx e Engels, que deram passo para a formulação do materialismo dialético histórico. Contudo, a formulação de Marx e Engels difere significativamente do materialismo de Feuerbach. Verdade, galera. Feuerbach foi uma grande influência, mas posteriormente eles começaram a criticar as formulações, tá? Desse pensador, desse teórico. O novo materialismo formulado por Marx e Engels é crítico e revolucionário. Ok. Da filosofia idealista de Hegel, extraíram seu núcleo racional, a dialética. Sim, eles assimilaram a dialética de Hegel, mas eles colocaram o Hegel num contexto de relações materiais, ou seja, eles inverteram o sentido do que Hegel produziu, tá? Eles inverteram esse sentido que para eles era um sentido mais idealista. Ok. Então, aí, por exemplo, por enquanto, ó. 4. Na obra A Ideologia Alemã, Marx e Engels se dizem materialistas contemplativos, ou seja, puramente teóricos. Eles criaram sua filosofia e sua concepção de história fora do movimento operário. Necas de pitibiribas, galera? Claro que não. Eles lembram que existiam, inclusive uma das grandes críticas do Karl Marx foram aos socialistas utópicos, os caras que criavam teorias que eram teorias que viajavam, e ele estava se propondo a criar teorias que fariam sentido na prática, que poderiam ser colocadas em práticas de fato. Então, eles não eram somente materialistas contemplativos, eles não observavam de fora do movimento. Isso é inválido. Eles são materialistas dialéticos, eles não são contemplativos, eles fazem discussão, eles pegam ideias opostas e colocam essas ideias para se chocar, para chegarem a um denominador comum. Então, eles enfatizavam, sobretudo, as relações concretas entre os seres humanos, tá? As teorias deles são diretamente vinculadas ao movimento operário. Então, a gente só pode supor que a alternativa 4 é a única alternativa que está equivocada. Portanto, a resposta correta é
que somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, então é a D de Dodói. Foi? Arrasamos. A gente é muito inteligente, a gente junta uma potência, galera. A gente junta uma potência. As formulações teóricas e as análises de Karl Marx sobre a sociedade capitalista e sua consequente superação resultam em 2 efeitos importantes na moderna teoria social e sociológica. Com base nas análises... Com base nas análises desse autor sobre o capitalismo, assinale a alternativa correta. A história da vida social e das relações entre homens é efeito do desenvolvimento das ideias e do pensamento. A natureza humana determina o movimento econômico e a transformação social, política e cultural da sociedade capitalista. Vou pegar a A e a B num combo, tá? No contexto das ideias do Karl Marx, a base da vida social ela estava diretamente vinculada às relações materiais concretas e às formas como os seres humanos eles começaram a produzir os seus meios de vida. A sua sobrevivência propriamente dito. É uma noção que essa noção é ligada a uma ideia de que a vida ela produz a consciência e não o contrário, tá? A compreensão desse método marxista, ele acaba ficando explícito de uma maneira assim oposta. A gente pode dizer que a alternativa A e a alternativa B, elas estão erradas e vamos ver por que elas estão erradas, porque a C vai desmenti-las. As relações materiais e o modo como os homens produzem seus meios de vida formaram a base da vida social. Então, a história da vida social e das relações entre os homens é efeito do desenvolvimento das ideias do pensamento, ou o desenvolvimento das ideias e do pensamento é que deu origem à história da vida social. Para o Karl Marx, foi o surgimento das ideias e do pensamento, a priori, que deu origem às organizações de vida social, tá? Então, a gente já pode dizer que essa aqui tá errada. Tá? Bom, a natureza humana determina o movimento econômico e a transformação social, política e cultural de uma sociedade capitalista. Bom, para Marx, dentro do pensamento do Karl Marx, a vida, ela determina uma consciência, tá? E não é o contrário. Não é a consciência que determina a existência propriamente dita. Então, não há uma natureza humana abstrata, geral e anterior à própria humanidade. A natureza humana, ela surgiu junto da humanidade dessas relações que foram concretas e realistas, materiais entre os seres humanos. O conceito de humanidade que a gente tem, de vida em sociedade, ele só passou a existir a partir do momento que os humanos começaram a viver juntos. Isso não vem junto do ser humano. Não está carregado no nosso software que a gente tem que viver assim. Isso foi vivência, foi experiência, foi experimentação, foi necessidade. Entenderam? Então, vamos eliminar aqui a alternativa B. Foi? Então, vamos lá. Já expliquei a C. Bom, D. Os fenômenos superestruturais ideológicos, políticos e culturais são independentes da influência do tempo. Bom, pelo contrário, os conflitos históricos, eles determinam novas e diferentes formas de representações culturais. Então, a gente não pode dizer que a superestrutura, ela independe do tempo. Pelo contrário, a vivência, os acontecimentos históricos, eles vão modificar, vão reorganizar e vão trazer à tona um novo conceito de superestrutura. Então, tá errado. E, por fim, a alternativa E, que fala que os fundamentos explicativos da vida social e política estão diretamente relacionados ao idealismo
e a busca da ordem. Bom, a E, ela está incorreta porque o Marx, ele rompeu com as explicações de caráter mais idealista. Bom, a teoria dele acaba se detendo muito nas relações que são conflituosas entre os diferentes grupos sociais. Então, ele não vai falar que a vida social e política ela está diretamente relacionada ao idealismo. Não, ele não tem essa visão idealista, ele não tem essa visão de suposições. Ele faz uma visão, uma análise dialética, uma visão de fatos. Ele pega argumentos, ele coloca em contraposição, ele faz esses argumentos se chocarem. Então, de forma alguma, ele vai explicar a vida social de uma forma mais idealista, menos realista e menos baseadas em observações de verdades dentro das sociedades. Então, vamos eliminar também a E. Sobrando a alternativa C, galera. Muito bem. Ó, sobrou pouca coisa pra gente terminar na próxima aula. Pouquinha coisa. Show. Então, a próxima aula eu fecho esses exercícios que faltaram e a gente já começa o próximo conteúdo. Próximo capítulo. Falou, galera. Um beijão pra vocês. Até a semana que vem. Cuidem de vocês. Cuidem da família de vocês. Nada de sair pra tomar açaí na rua. Nada de sair pra jogar bola. Fiquem em casa. Falou, pessoal? Beijão pra vocês. Se cuidem e até semana que vem. Fui!